pessoal, o tema de hoje vai ser verdadeiros seguidores. De hoje, assim, de agora, né? A gente viu de manhã um pouquinho sobre um encontro transformador que pessoas normais tiveram com Cristo e a gente pode ter esse mesmo encontro hoje. E aí a gente vai entender agora como que nós podemos nos tornar verdadeiros seguidores, assim como foi Pedro, André, Tiago, João e todos os discípulos de Cristo. Mas antes da gente iniciar, sei que a gente já orou, mas a gente vai falar mais uma vez com Deus, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, nós somos agradecidos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, passar um dia tão especial com nossos amigos e irmãos em Cristo. Peço aqui que tudo que seja dito não seja o que a Elisa acha que é um verdadeiro seguidor de Cristo, mas o que o Senhor acha que é, o Senhor diz que é, e que a gente possa ouvir a sua voz, Senhor. Que o Senhor possa me usar com o instrumento teu neste momento, em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos lá. Como eu comentei, a gente vai conversar sobre como que vive um verdadeiro cristão de Cristo. E para isso eu peço para que você abra suas Bíblias em Mateus 16, 24 ao 26, tá bom? Bom, então lá a gente vai ver, é curtinho. Obrigada. Não, tá bom. É curtinho, a gente vai ler, então, Mateus 16, do 24 ao 26. Tem problema não, se preocupa não, qualquer coisa, tá? Bom, então vamos ler todos juntos Mateus 16, 24 ao 26. Falem aqui. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Aí você pode estar se questionando: Elisa, mas a gente vai ver como que é um verdadeiro seguidor de Cristo. Mas não é muito simples? É só aquele que segue a Cristo. Sim e não. Por quê? Sim, é verdade, mas a partir do momento que eu falo que existe um verdadeiro seguidor de Cristo, quer dizer que existe um falso seguidor de Cristo. E aí fica a questão: a gente tem discernimento suficiente para entender sobre isso? É isso que a gente vai ver agora de tarde. Então, olha que interessante que a irmã White disse sobre essa citação de Cristo, lá no livro Desejado de Todas as Nações. Ela fala assim: Jesus explicou então aos seus discípulos que sua vida de abnegação era um exemplo do que eles deveriam seguir. Chamando para junto de si os discípulos e o povo que estivera rodeado, disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. E essa cruz, ela continua falando, estava associada ao poder de Roma. Era o instrumento mais cruel e humilhante de morte. Mas mesmo assim, era este o instrumento que foi utilizado aqui na palavra. Exigia-se dos mais vis criminosos que levassem a cruz ao lugar da execução. E muitas vezes, quando lhes iam colocar nos ombros, resistiam com desesperada violência, até que fossem subjugados e o instrumento de tortura sobre eles posto. Mas Jesus pedia a seus seguidores que tomassem a cruz e a conduzissem após ele. Para os discípulos, suas palavras, conquanto imperfeitamente compreendidas, indicavam que deviam submeter a mais profunda humilhação. Eles tinham que se submeter mesmo à morte por amor de Cristo. Nenhuma entrega mais completa poderia haver expresso as palavras do Salvador, mas tudo isto aceitara por eles. Jesus não reputou o céu um lugar desejável enquanto nos achávamos perdidos. Ou seja, não é que nós estávamos perdidos e Deus nos deixou haver navios. Não! Ela continua falando, olha, ele deixou as cortes celestiais por uma vida de vitupério e insultos e uma ignominiosa morte. Aquele que era rico nos apreciáveis tesouros celestes se tornou pobre, a fim de que pela sua pobreza, hoje nós nos tornássemos ricos por meio dele. Cumpre-nos seguir a vereda por ele trilhada. Então, olha que interessante. Aqui a gente encontra o motivo pelo qual a gente tem que viver conforme que Deus fala. Lembra quando eu falei do encontro? A partir do momento em que a gente entende quem Deus é, a gente vai querer viver com Ele uma vida de propósito. E aqui é a consequência disso. Quando eu entendo que Cristo fez, que me libertou, que me tirou da escravidão do pecado, quando eu tenho esse gostinho de quem é Deus, eu vou morrer por essa verdade. Um verdadeiro seguidor de Cristo, a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Ele não tem medo de morrer pela verdade que ele acredita. Elisa, mas eu tenho dificuldade, para mim não é tão simples assim. Então, mas eu acho que para ninguém é muito simples assim. A questão é o quanto que nós estamos nos entregando e pedindo para que Deus faça isso em nós. Porque isso não é natural na gente de falar assim, eu vou fazer isso. Não, é o Espírito de Deus. Aí entra o que eu falei hoje de manhã, há necessidade de que a gente peça o Espírito de Deus para que isso seja uma realidade na nossa vida. A gente não vai fazer isso sozinho.
E aí, olha que coisa. A gente não faz isso simplesmente porque a nossa fé é cega. Não. Na verdade, a gente faz isso porque a gente conhece o Deus a quem a gente serve. É isso que Deus chama a gente para viver. Uma vida de entrega e devoção séria e real com Ele. E não só isso, também tem a questão que é desejo dEle, em que a gente possa adorar e glorificá-lo em todas as coisas. Olha que interessante que a irmã White diz no... peraí, só deixa eu ver aqui. Em Testemunhos para a Igreja. Só um minutinho que os papéis estão falando com a gente. Ela diz o seguinte, ó. Cristo diz a seus servos ainda hoje, em relação ao que a gente estava lendo em Mateus 16, 24 a 26. Como disseram os discípulos de antigamente, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz cada dia e siga-me. Também hoje, como então são os homens lentos em compreender a lição. Está falando da gente, é um tapa para a nossa cara. Deus tem concedido a seu povo advertência sobre advertência. Todavia, os costumes, as práticas do mundo têm exercido tão grande poder sobre a mente de seus professos seguidores que os avisos de Deus têm sido desconsiderados. Então, vamos deixar isso aqui mais claro. Ela está falando para a gente que a gente não segue isso porque a gente está vivendo as coisas do mundão achando que é de Deus. É uma mega de uma advertência para a gente. Ela fala, você é separado. Deus fala, nós somos separados. Não é para a gente viver como as pessoas lá fora. Não quer dizer que nós somos melhores, ok? Que fique muito claro. Mas a partir do momento que Deus te comprou, a sua vida tem que ser diferente. Lembra quando eu falo que Deus pede testemunhas coerentes? Aqui Ele pede, não é diferente. Ou seja, não tem como nós sermos verdadeiros seguidores de Cristo se nós estivermos com a cultura do mundo tendo como mais importante do que a cultura do céu. Um verdadeiro cristão tem a cosmovisão do céu. Por exemplo, eu quero viajar. Quem gosta de viajar aqui? Eu também adoro. Eu queria ter dinheiro para viajar o mundo, mas é uma pena, então a gente trabalha para isso, né? Mas, brincadeiras à parte, por exemplo, a gente vai viajar para a Alemanha, para a China. Vamos começar um negócio bem aleatório, para a China. Para ir para a China, você pensa nos costumes, o tipo de comida que eles comem, para até você se adequar, se acostumar, né? Ficar por dentro do que vai acontecer lá. Além disso, a gente também tem que saber o tipo de coisa que eles vestem, o jeito que eles existem. Então, eu vejo a cultura, não é? Eu me preparo para ir para um lugar que eu vou viajar. Então, eu procuro me identificar, entender e conhecer, certo? A gente tem feito isso com o céu? Até que ponto a gente tem se preocupado com a cultura do céu e com as coisas que têm acontecido? E, mais do que isso, como que a gente pode se preparar, então? Porque você fala assim, Elisa, mas você falou que não é assim, mas como que eu vou me preparar? E aqui a palavra fala, é por meio do reavivamento e reforma. São duas palavras que, assim, até não muito tempo atrás, eu achava que eram palavras que era só gente que tinha muita experiência que usava, que era uma coisa chata. Não, mas eu descobri que o reavivamento e reforma, na verdade, ele é a base para que a obra aconteça na nossa vida e que a gente consiga anunciar nas nações. Se a gente não tiver a reforma do nosso coração e uma vida que Deus está fazendo a construção dela, a gente não vai conseguir fazer isso. Olha o que a irmã White fala sobre. Nada é da minha cabeça, tá? Que fique muito claro. A irmã White fala o seguinte, precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. E a reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias, teorias, hábitos e práticas. A reforma não vai trazer um bom fruto da justiça, a menos que ela esteja ligada com o reavivamento do Espírito de Deus. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada no realizá-la, eles precisam estar juntos. Ou seja, nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa fazer a pregação da palavra. Não só para isso, tá? Na minha opinião, a gente tem que fazer isso para qualquer coisa. A partir do momento que a gente conhece quem Deus é, nós precisamos ter uma mente renovada. Mas Elisa, como é que eu vou fazer isso? É o Espírito Santo. Mas a gente tem que escolher que haja essa transformação na nossa vida. Vai mudar o tipo de coisa que a gente fala, vai mudar o tipo que a gente se veste, o que a gente come, o que a gente ouve, o que a gente assiste. Elisa, mas é tudo muito difícil. Não, olha para você, olha para o poder de Cristo, o que Ele tem para você hoje. Se a gente não acredita que Ele nos libertou, você acha que Ele não vai fazer isso? A
A gente viu hoje, é desejo de Deus nos atrair para si. Aqui não é diferente. O verdadeiro seguidor de Cristo, vou repetir, tem a ver com a cosmovisão celeste. Ele busca por estar perto de Cristo. Ele deseja isso. A irmã White também diz o seguinte, num livro, no Mensagens aos Jovens. Um detalhe, eu vou dar 2 dicas, aproveitando Mensagens aos Jovens. Todo adventista, não importa se é jovem de alma, de espírito ou apenas de idade, precisa ler esse livro. Ele é fundamental porque traz bases para toda a vida. Seja para você ensinar seu sobrinho, sua família, ou até para você mesmo, é ótimo. Um outro livro que eu recomendo é você ler O Verdadeiro Reavivamento. Tem lá na CPB, é muito bom, é um compilado do que a irmã White fala sobre o reavivamento e reforma, que são até bases que eu estou utilizando para falar aqui. Então, vale muito a pena, é bem legal. O primeiro capítulo já é um tapa na cara, eu gosto de coisa assim, porque faz a gente acordar para a vida, né? Bom, a irmã White fala o seguinte no Mensagens aos Jovens. Só um detalhe. É Mensagens aos Jovens, mas quando tiver escrito jovens, eu vou falar pessoas, tá? Para todo mundo sentir que é para cada um de nós, tá? Não é só para um tipo de gente, é para todo mundo. Se as pessoas pudessem apreciar ao alto destino a que são chamados. Considerem bem os caminhos de seus pés. Comecem sua obra com elevado e santo propósito. E estejam decididos, mediante o poder da graça divina, a não se desviarem do caminho da retidão. Pessoas de aptidões comuns que se entreguem completamente a Deus e não sejam contaminados por vícios e impurezas, terão sucesso e serão habilitados a fazer uma grande obra para Deus. Atendam as pessoas às advertências e sejam sensatos. Quantas pessoas têm desperdiçado em extravagâncias e desregramento as forças dadas por Deus? Rogo-lhes, descuidadosos e indiferentes pessoas de hoje, convertam-se e tornem-se colaboradores de Deus. É o que eu falei de manhã. Se a gente não se converteu sobre o evangelho, a gente não tem como anunciar nas cidades. Se a gente não tem essa reforma na nossa vida, não tem como a gente falar para a pessoa ter uma reforma na vida dela, porque é muita incoerência para uma pessoa só. Deus chama nós hoje para que nós sejamos seus verdadeiros seguidores e vivamos uma vida de santidade ao seu lado. Teve uma frase que agora que me deu um insight. Minha mãe estava vendo o Lições da Bíblia há um tempinho atrás, e o pastor Josanã falou uma frase muito interessante. Ser cristão não é fazer tudo o que te agrada. Na verdade, não é fazer o que te agrada, mas é viver em santidade. Se nós somos o povo remanescente, nós temos agido como o povo remanescente que aguarda a segunda vinda de Cristo? A gente tem feito isso? A gente tem falado isso? E ela continua dizendo o seguinte, que seja o desejo de sua vida abençoar e salvar outros. Se buscarem o auxílio de Deus, o seu poder atuante em vocês vai anular as forças oponentes. Você viu o que ela está dizendo? É desejo de Deus que você se consagre e Ele vai fazer você vencer. Porque nós mesmos não somos capazes de vencer, é apenas por meio de Cristo. Nós podemos sim ser vencedores, mas o inimigo não quer que você saiba. Mas não importa o que ele diz sobre você. O que importa é o que Cristo fala sobre você. E ele diz que você é mais que vencedor nele. É nisso que você tem que se apegar. Aí ela continua falando o seguinte, cadê? Aqui. O pecado prevalece de forma alarmante na geração de hoje. Mas seja seu propósito. Ela não falou que seja propósito de outra pessoa, não. Falou que seja seu. Cada um que está aqui. Que seja o seu propósito fazer o que for possível para salvar as pessoas do poder de Satanás. Eu diria, para salvar as pessoas e mostrar quem os libertou. Vocês lembram que eu comentei no início que sim, tem diferença entre cristãos, os verdadeiros seguidores? Tipo, se tem verdadeiros é porque tem falsos, né? Então, pensando nisso, olha que interessante, para a gente pensar. O cristianismo de hoje, ele não é o mesmo cristianismo que foi pregado na época de Cristo. E você falou assim, nossa, Elisa, você tirou isso da sua cabeça? Não, eu tirei do livro Grande Conflito, capítulo 2, que estava até na lição dos jovens. Foi uma que falou dos mártires, aquela lição foi fundamental nessa parte do Grande Conflito. A parte do domingo foi minha favorita, da lição inteira. Mas, enfim, vamos continuar. E eu achei muito interessante que a irmã White fala sobre isso, que a gente pode aplicar. E é, assim, vamos avisar, é forte, mas é bom, tá? Então, vamos pensar positivo. Tudo que dá tapa na cara para a gente acordar e dar tempo de voltar atrás, tá bom? Fala o seguinte, espera aí, só um minutinho. A igreja em nosso tempo
É a irmã White falando sobre a nossa igreja. Não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã dos dias de Jesus e dos seus apóstolos. Por conta do espírito de transigência com o pecado, por serem as verdades da palavra de Deus tão indiferentes para as pessoas. Só um detalhe, para as pessoas eu não quero que a gente pense que é só para quem está lá fora, não. É para a gente, ok? Porque as coisas estão assim por causa de nós. Não é para falar assim, os perdidos lá fora. Não! Sabe por que está assim? Porque a gente não está fazendo a nossa parte aqui dentro. É um chamado para a gente. Ela continua dizendo assim, por haver pouco do real cristianismo na igreja, que o cristianismo ele é tão aparentemente tão popular. É um tapa na cara, não é? Eu senti o tapa. Mas eu gostei, porque tem que falar mesmo. Haja um reavivamento de fé. E o poder da igreja primitiva, sabe qual que é esse poder? Foi o Pentecostes. Foi a chuva do Espírito Santo. Haja, então, uma igreja firme na fé e o derramamento do Espírito Santo, que então vai começar o espírito de opressão, aquele mesmo espírito de opressão que tinha na Idade Média, ele vai ressurgir. Reacendendo-se, então, as fogueiras da perseguição. Nossa, Elisa, mas que mensagem ruim, né? Você está falando que se eu fizer as coisas vai ter perseguição? Eu não quero isso. Se você está vendo isso, a gente vai ter que voltar do começo. Porque não é sobre isso. Não é sobre a perseguição. É sobre o poder de Deus na tua vida. Você não tem que temer isso. Os mártires, Estevão, que vida linda. Não é sobre a gente. É sobre Cristo. E se você acha que é sobre você, você tem que se converter para converter os outros? A gente quer converter os outros, mas a gente não está convertido. Há necessidade de um reavivamento e reforma entre o nosso povo, sim. Os pioneiros da nossa igreja, eles deram tudo o que eles tinham. John Andrews, foi recentemente essa semana, acho que o aniversário dele, né, do dia do missionário. Você tem ideia que ele deixou de comer para falar a verdade? Elisa, mas você está exagerando. Não, porque se a gente não é fiel no pouco, a gente nunca vai ser fiel no muito. Porque várias vezes, eu acho que todo mundo já pensou isso, e quando eu era mais nova eu pensava, quando vai vir a perseguição, vai ser de boa, aí eu vou me decidir. Mas acho que você falou de manhã, Nayara, não sei. Alguém falou de manhã na escola sabatina. Se hoje eu não me decido por Cristo, você acha que você vai se decidir quando tiver uma arma apontada para a tua cabeça? Não vai. Agora que não tem acontecido de formas tão, né? Agora é por ideologias. E quando for de verdade? O que a gente vai fazer em relação a isso? Aí não vai ser legal ser cristão. Não vai ser legal ser adventista. Já vai falar assim, mas já tem polêmicas na internet. Tem, mas nenhuma delas falou que você vai morrer ainda por adorar o seu Deus. E quando for? A gente precisa se firmar em Deus hoje. Hoje é o dia. A gente não pode esperar chegar o dia que lá vai acontecer o decreto dominical. Não é sobre isso. Sim, é muito importante você saber as profecias, mas você não tem a sua fé por causa das profecias. Você tem a sua fé fundamentada em Cristo. Só para ficar claro, as profecias são importantes, tá? Só para ninguém ter dúvida, é importante saber. Mas elas não são um fim em si mesmas. Todas elas nos direcionam à salvação em Cristo Jesus. E aí que é a mensagem, aí que é importante. É sobre isso que a gente tem que falar. Se a gente realmente quer se preparar, quer anunciar nas cidades, a gente quer fazer todas essas coisas, a gente precisa sim clamar pelo Espírito Santo. A gente precisa clamar pelo derramamento do seu Santo Espírito pela chuva serôdia. A gente tem que clamar. A gente tem clamado por isso? Ou está muito confortável a gente vivendo aqui e está muito bom? Jesus não chamou a gente para viver eternamente aqui. O pastor Genival, como é que é? Genival, né? Foi lá no Riacho recentemente, ele falou uma coisa que eu gostei muito. Você é o plano A de Deus, sabia? Deus não tem plano B. O plano de Deus é o Wesley. O Wesley tem que fazer a missão acontecer. Estou copiando o super pastor Genival, desculpa, mas eu gostei da pregação dele. Entende? Agora, nesse momento. Entende? A gente é o plano de Deus. Ele nos chamou para sermos instrumentos. A questão é, nós estamos nos preparando e permitindo que o Espírito de Deus atue em nós hoje? Ou a gente vai deixar para amanhã, ou para domingo, para quarta, para sábado?
Olha, a irmã White... não, só queria falar uma coisa antes. A gente quer muito viver aqueles momentos uau da vida dos discípulos, das pessoas da Bíblia. Eu gosto muito da história de Daniel. Eu acho que eu falei isso de manhã, não sei, mas eu gosto muito da história de Daniel. E eu acho muito impressionante as coisas que aconteceu com ele, com seus amigos e tudo mais. Mas no livro Herdeiros do Reino, fica a dica do pastor Josanã Alves, é um livro sensacional. Ele fala que para que Daniel tivesse esses momentos extraordinários com Deus, que a gente quer viver e falar assim, eu quero estar naquele momento, eu queria estar na fornalha. Não foi assim. Os amigos de Daniel tiveram que passar pelos momentos ordinários com Deus no dia a dia. E foi nesse acúmulo de dia a dia com Deus que houve um momento extraordinário. Para tudo nessa vida tem que trabalhar. Será que rolaria a fornalha para a gente hoje? A pergunta é... Será que rolaria a fornalha? Será que a gente encararia, né? Perfeito. Entende? Olha o que a irmã White fala no livro Verdadeiro Reavivamento. A igreja precisa despertar para a ação. Ou seja, ela diz que nós estamos moscando, dormindo. Em outra. A gente está moscando. Pô, mas eu venho aqui todo sábado. Mas com seu coração? Você vem para adorar a Deus ou para aparecer aqui na frente? Você vem para adorar a Deus ou para ver só os amigos? E aí? Se não tivesse amigos, nem nada disso, você viria adorar a Deus? É um tapa, né? Desculpa, eu também senti o tapa, mas enfim. Como eu falei, é importante para a gente crescer. Ela continua dizendo, o Espírito de Deus não poderá vir enquanto a igreja não preparar o caminho. Jesus não voltou, mas o que eu tenho feito como igreja? E não é igreja, é organização não, tá? Não estou falando comissão, estou falando você pessoa e eu pessoa. O que eu tenho feito em relação a isso? Estou esperando os outros fazerem por mim? Jesus não falou para você ficar num banco esperando. Jesus falou, você quer ser meu discípulo? Tome sua cruz e siga-me. Ela continua dizendo, desculpa, é que eu me empolgo, vou continuar lendo. Deve haver diligente exame de coração. Hoje é tempo da gente examinar o nosso coração. Hoje é tempo da gente falar, Senhor, aqui tem coisa ruim, e tem mesmo. Mas eu quero que o seu Santo Espírito purifique a minha vida e a minha alma. Porque o Senhor já me libertou de muitas coisas, eu quero ser liberta em Cristo Jesus hoje. Hoje é dia. A gente não tem que esperar o ano que vem. Sabe aquela história de novas projeções para o próximo ano? Eu acho legal, eu acho que é super importante, até para a gente redefinir os objetivos de vida e tal. Mas com Deus não tem que esperar o outro ano. É hoje com Deus. Ela fala assim, deve haver oração unida e perseverante e o reivindicar pela fé as promessas de Deus. Devemos humilhar-nos sob a potente mão de Deus. Ele aparecerá para confortar e dar as bênçãos aos que realmente o buscam. Também tem uma outra citação que ela diz o seguinte, os cristãos verdadeiramente nascidos de novo, aí eu diria, os verdadeiros seguidores de Cristo não apenas falam de Cristo, mas através de sua vida testificam. Foi o que eu falei hoje de manhã, Cristo não precisa de marqueteiro, não. Não precisa falar o que ele vai ter que falar, vestir, cantar a música que vai ter de fundo, não. É a própria mensagem, ele precisa de testemunhas. E continua falando aqui. Através da... Só vou pegar aqui o gancho de novo para a gente entender onde a gente parou, né? Os verdadeiros seguidores não apenas falam de Cristo, mas através da sua vida testificam que de fato são seguidores de Cristo. Às vezes a gente não tem que falar que a gente é cristão. Nem que é adventista. Mas lembra o perfume que eu falei hoje de manhã? Só para contextualizar para quem não estava, para ficar todo mundo na mesma página. De manhã eu falei sobre quando a gente vai no elevador e fala, nossa, tem um cheiro diferente. Todo mundo sabe que fala, nossa, que perfume gostoso, cheiroso. Com Cristo é a mesma coisa, é a graça de Deus na nossa vida. E quando a gente passa, as pessoas falam, nossa, essa pessoa, o que será que ela tem? É diferente? É isso que Deus quer fazer com a gente hoje. E a irmã White continua dizendo, o reavivamento depende do novo nascimento. E a reforma é o resultado de uma vida de obediência. Jesus, ele não simplesmente falou assim, tá batizado, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável. Não. É necessário o rebatismo todos os dias. Quer dizer que você vai vir aqui para a igreja para se rebatizar todos os dias? Não disse isso. O que eu disse é, há a necessidade da gente se converter todos os dias. Todos os dias.
Nós somos seres humanos, a gente se conhece. E aqui continua dizendo, olha, uma coisa importante, a obediência pelo poder do Espírito. É o Espírito de Deus que nos habilita a viver uma vida de obediência. É por causa dele, não porque a gente é bom não, é por causa do que Cristo fez e faz na nossa vida. Só que aquela história, não adianta eu falar assim, vou pedir, mas não vou fazer a minha parte. Porque é aquela história, né? Não adianta eu falar assim, eu vou fazer dieta a semana inteira, mas durante a semana inteira você come chocolate. Pô, você não se ajudou, né? Aí faltou esse detalhe, né? Então, com Deus não é diferente. A gente tem que pedir. Mas também, não... A irmã White fala muito no Mensagens aos Jovens da gente não se colocar em tentações. Então, que a gente faça isso também. Não porque Deus precisa da nossa ajuda, mas a gente tem que mostrar de que lado a gente está. Com as nossas atitudes e escolhas. A que Deus a gente serve? A que Deus a gente mostra que serve? E aí, aqui para finalizar esse trecho. O céu espera nos conceder este Santo Espírito. Às vezes eu acho que a gente só fica correndo atrás de coisas que não tem necessidade. Eu falo a gente, mas estou me incluindo, tá? Então, a gente inclui a minha pessoa. A gente corre atrás de coisas que Deus já disse que Ele vai dar. Ele já disse que Ele vai prover, que Ele vai trazer para a gente. A irmã White também fala o seguinte, ó, irmãos, entristeceremos o Espírito de Deus e daremos lugar a que Ele se afaste? Daremos fora o bendito Salvador por não estarmos preparados para a sua presença? Deixaremos pessoas perecendo sem um conhecimento da verdade porque a gente ama a comodidade? Ou, é isso aí, para levar a comodidade e o fardo que Jesus carregou por nós? Despertemos do sono. Nós precisamos acordar como igreja adventista do 7º dia. Eu gosto muito eu acho que é Alva, né, dos jovens. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Por que eu estou repetindo? Porque hoje é o dia do jovem adventista. Primeiro ponto. Segundo, que eu gosto. Terceiro, porque é a nossa missão. Nós fomos chamados aqui para isso, mas para que eu vá pregar, eu tenho que conhecer o Deus a quem eu sirvo. Isso é muito importante. A gente falou isso de manhã. Eu tenho que viver da maneira que o Deus a quem eu acredito fala que é para eu viver, para que eu seja coerente, para que eu dê um bom testemunho. Não por causa de mim, mas porque eu vivi, eu quero compartilhar o que Cristo fez na minha vida com outras pessoas. A irmã White continua dizendo, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso ela falou e aí juntou com 1 Pedro 5,8. E qual que vai ser o nosso posicionamento perante isso, então? A gente vai falar como é dito em Romanos 14,8, que fala o seguinte, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Dependemos da sua vontade. Quando morrermos, estaremos com o Senhor. Por isso, na vida, tanto na vida quanto na morte, nós pertencemos ao Salvador. Para isso, mesmo que Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor das nossas vidas, quer morramos ou vivamos. A gente realmente está nessa sintonia? A gente realmente está pedindo e clamando por isso? Quando a gente entende quem Deus é na nossa vida, por que você foca tanto nisso? Porque se a gente não entende, a gente não vai tomar atitude. Entender o real caráter de Deus é o cerne para tudo, porque esse é o cerne do grande conflito. Quando Lúcifer estava lá no céu, ele falou contra o caráter de Deus. E hoje ele quer deturpar o caráter de Deus na sua vida, na minha vida. É importante sim conhecer quem é Deus. Aquele arroz e feijão que a gente ouve desde criança na escola sabatina, não é dito que é o arroz e feijão à toa, porque ele é a fonte. Se eu não conhecer o Deus ao quem eu sirvo, como eu posso continuar onde eu estou? Eu não vou ter propósito. Como que eu vou conseguir anunciar isso se eu não conheço? Engraçado não, no sentido de interessante. É lindo ver que todo grande conflito, inclusive a série, momento de curiosidade, a série do livro O Grande Conflito começa com Deus é amor e finaliza com Deus é amor. Porque o caráter de Deus é revelado em todo o grande conflito, inclusive hoje. É desejo do inimigo que a gente não perceba quem Deus é. É desejo do inimigo que a gente não tenha dimensão e nem pegue a Bíblia para fazer as coisas. Ah, mas isso é óbvio. É, mas por que o óbvio a gente não faz? Às vezes o óbvio precisa ser dito.
Deus chama a gente para isso hoje. Quer dizer que você é um crente bitolado? Não. Você pode ser até taxado como um louco, mas você é um louco convicto na verdade que te libertou. Não importa as coisas que vão acontecer. Hoje de manhã a gente viu, se Deus te chamou, Ele paga a conta. Não no sentido de autoridade. Isso até foi um amigo meu que me falou quando eu estava pensando sobre o chamado de Deus. Eu achei muito interessante. Mas como Charles Spurgeon fala, quando Deus fala, lance as redes, Ele enche com os peixes. A irmã White diz o seguinte para a gente. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta importante para a gente pensar. A gente vai adorar a nossa vida? A gente vai adorar a Deus na nossa vida ou a gente vai adorar a nós mesmos e, consequentemente, ao inimigo? Relembrar é viver. Quantos lados existem no grande conflito? Tem certeza? Não tem 3, não? São quantos? Fala com convicção. Você sabe ou não sabe? São quantos lados? São 2 lados. Tem certeza? Não é minha boa intenção Deus e Satanás? Tem certeza? A sua boa intenção não entra aqui, não? Espero que não, não é? A questão é, assim diz o Senhor ou não? Entendeu? Exatamente. Exato. Mas é importante a gente lembrar, porque muitas vezes na vida a gente dá desculpa e fala assim, mas eu quis fazer porque eu achei que era o certo. Você achou que era o certo? Você foi pelo que você queria? Ou foi o que a palavra de Deus disse que assim o é? Um verdadeiro seguidor de Cristo, ele diz, assim diz o Senhor. E não o que eu quero. Por mais que isso doa. Mas aí eu lembro do JA que eu fiz aqui, quando eu falei que a irmã White diz, eu falei que a irmã White diz, é ótimo, né? Mas foi no Carta aos Exilados que a gente conversou, que a irmã White fala no livro Ciência do Bom Viver, que se a gente pudesse ver as coisas desde o começo ao fim, tudo que Deus fez, a gente escolheria exatamente da mesma forma que Deus fez. Porque é desejo dele que nós vivamos bem, uma vida repleta de bênçãos. E não estou falando de teologia da prosperidade, não, tá? Bênçãos que suprem as suas necessidades de acordo com o que você precisa, inclusive para que você tenha um caráter restaurado para o céu. Essa parte a gente esquece. Mas ela é muito importante, por mais que muitas vezes nos doa. A irmã White diz o seguinte, no Obreiros Evangélicos. Para que a obra possa avançar em todos os ramos, Deus pede vigor, zelo e coragem da própria igreja. Ele escolheu, ele está falando de juventude, tá? Mas eu não quero que vocês pensem em juventude. Então, ele escolheu as pessoas para ajudarem no progresso da sua causa. Ele escolheu os seres humanos, eu e você, cada um que está aqui hoje. Planejar com clareza de espírito e executar com mãos valorosas exige energias novas e sãs. Aí você fala assim, mas aqui não, você é um jovem de espírito, não é? De alma também? Então é para você. É para mim, é para todo mundo. Todos, homens e mulheres, são convidados a consagrar a Deus a força. Eu vou falar juventude porque é do texto, mas entenda que não é por causa dos jovens apenas, ok? São convidados a consagrar a Deus a força de sua juventude, a fim de que, pelo exercício de suas habilidades, mediante vivacidade de pensamento, vigor e ação, possam glorificá-lo e levar salvação aos seus semelhantes. E, agora sou eu falando, tá? Anunciar nas cidades. Deus nos quer hoje, dia 16 de março de 2024. Hoje, não é amanhã, é hoje. A irmã White também diz o seguinte, seja o coração dos rapazes e moças claro como cristal, não sejam triviais seus pensamentos, mas consagrados pela virtude e santidade. Não há necessidade de serem diferentes. Com pureza de pensamento, mediante a santificação do Espírito, sua vida pode ser distinta, elevada e enobrecida. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele vai ser firme nos seus propósitos e pensamentos, mas por causa que ele se submeteu ao Deus a quem ele adora e serve. Sabe qual que é o segredo do verdadeiro seguidor de Cristo? É que nem aquela história, né? Fala assim, nossa, comida de mãe tem alguma coisa especial. O que é? É o amor. Aqui, a vida do verdadeiro cristão tem um segredo. Sabe qual é? É Cristo. Porque se depender de mim, eu não estou aqui hoje. Se depender de você, você também não está aqui hoje. Mas você vai se martirizar. Não, isso é importante para a gente lembrar o que Cristo fez e como Ele nos trouxe até aqui hoje.
Mas graças a Deus, louvado seja Deus por estarmos aqui hoje. É essa mensagem que importa, isso que é importante. A irmã White também fala, isso eu acho que eu tirei do Ciência do Bom Viver. Fala o seguinte, deve ser o firme propósito de todos ter alvo elevado em todos os seus planos para a atividade de sua vida. Adote para seu governo em todas as coisas a norma apresentada pela palavra de Deus. É esse o positivo dever do cristão e deve ser também o seu positivo prazer. Cultive respeito por si mesmo, por ser adquirida propriedade de Deus. Viva para algo além de você mesmo. Se seus motivos forem puros e altruístas, se estiverem sempre em busca de um trabalho que alguém tem que fazer, se sempre estiverem alerta para demonstrar atenciosas e boas atenções e praticar atos corteses, estará inconscientemente erguendo seu próprio monumento. Essa é a obra para a qual Deus convida todas as gerações. Eu acho que ficou muito claro que eu não estou falando de boas e más obras, né? Que tudo se concentra em Cristo. Eu não falo aqui de salvação pelas obras, porque se você começou pensando nisso, você vai ter que voltar do começo e entender tudo que eu falei de novo. O que eu estou falando aqui é o poder de Deus agindo em nós. E, consequentemente, lembra quando Jesus fala em João que nós somos os frutos que estamos ligados à árvore de Deus? Se eu estou ligado a Deus, as boas obras são consequência. Só que não sou eu com a minha própria seiva que vai fazer o negócio rolar. A seiva é o Espírito de Deus na nossa vida. É isso que é real. É Deus atuando na nossa vida que a gente consegue florear a vida dos outros. O meu real desejo é que a gente possa se apegar a Cristo hoje e pedir o seu auxílio, porque sem Ele a gente nada pode fazer. E quando isso acontecer, Ele vai atuar por meio de nós e vai fazer como é dito em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se nós pedirmos, nós encontraremos, nós acharemos o Deus a quem nós estamos buscando. Ele fala, se vocês pedirem, me acharão. Se clamarem, me encontrarão. A gente vai pedir? Se nós pedirmos, Ele enviará o seu Santo Espírito. A reforma que Ele vai fazer dentro de nós, a gente pode não gostar. Eu já dou um spoiler, às vezes a gente não gosta não. Mas quando a gente entende o porquê dessa reforma, que é para que nós possamos ser a imagem e semelhança de Deus, mais uma vez que Ele está restaurando a nossa imagem para isso, para que a gente possa viver um reinício ao lado dEle. Quando você vê tudo que Ele já fez por você, vale a pena passar por essas reformas. Aqui na Terra eu não estou falando que a gente vai ser santo não, tá? Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que mesmo em meio aos sofrimentos, no momento em que Deus vai quebrar o nosso vaso para fazer de novo, há dor. Há isso sim. Mas essas dores são muito inferiores às alegrias que nós teremos na eternidade ao lado de Jesus. Só um minutinho que as folhas estão falando também aqui de novo. Que a gente possa falar assim como o Paulo fala em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, os meus gostos, desejos, sonhos, foi com Cristo. Sabe quando você desce no batismo? Você morreu para a sua vida, para os seus desejos, vontades e sonhos. Mas agora você vive, porque Cristo vive em você. E é desejo dele viver em você, hoje. Não amanhã, hoje. Lógico, amanhã também, mas é hoje o chamado de Deus, não é para amanhã. Não postergue o que Deus está te chamando para fazer hoje. A vida que agora vivo no corpo, Paulo continua dizendo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Porque a gente conhece o Deus a quem a gente serve, porque a gente conhece o que Ele fez, o que Ele faz e vai fazer na nossa vida, a gente tem desejo de fazer parte da sua obra, que é linda. E Ele chama a gente mesmo sem a gente merecer. Nos dá grandes presentes que a gente não pode medir. Quando isso acontece, a gente pode ter um trabalho danado aqui na igreja para fazer as coisas, mas isso não faz diferença. Porque você não faz por causa das pessoas, mas você faz por causa do Cristo a quem você acredita e você serve. E automaticamente as pessoas vão ver Cristo em você. Então sim, você também faz pelas pessoas, mas esse não é seu motivo número 1. O seu motivo número 1 é Cristo. E quando Cristo for o motivo número 1 da sua vida, você não vai ter medo de anunciar nas cidades.
as pessoas vão ver em você Cristo e você nem vai ter que falar. E se tiver que falar, você conhece o Senhor a quem você serve, então você não vai ter medo de falar e você vai falar com propriedade. Meu desejo realmente é que a gente possa viver isso. E que nós possamos permitir que Deus nos use como seus instrumentos. Porque a orquestra que vai tocar no céu é gloriosa. Não por causa dos nossos instrumentos, mas por causa do nosso maestro. Ser um verdadeiro seguidor é permitir que o maestro da nossa vida toque a música. Permitir que ele faça com que todos os instrumentos toquem juntos. É permitir que ele seja o rei da sua vida. É você se submeter à vontade dele. Porque você percebeu e entendeu que apenas nele você encontra uma vida com propósito. Nele você encontra um motivo para viver. Anunciar nas cidades vai ser apenas a consequência de uma vida consagrada a Deus. Anunciar nas cidades vai ser apenas mais uma das suas alegrias e não a única coisa que é importante, mas uma consequência de uma vida dedicada a Deus. Isso não tem preço. Ninguém pode te dar e nem tirar isso de você. Que nós possamos permitir que Deus nos use como seus instrumentos para a sua honra e para a tua glória. Porque nada do que foi dito aqui é para a nossa glória, mas sim é tudo por Ele. Nós te agradecemos muito porque o Senhor quer e já fez tudo o que podia para nos ter ao seu lado. Amém. Nós pedimos para que o seu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós. Amém. Que nós possamos hoje o buscar. Glória a Deus. E não esperar para a última hora. Amém, Pai. Não porque o Senhor não quer nos dar, mas porque hoje é o momento de decidirmos nos entregar a Ti e vivermos uma vida ao seu lado, que hoje possa ser esse dia, Senhor. Amém. Eu peço e clamo para que o Senhor incomode o nosso coração muito, Amém. até que a gente o aceite. Amém. E que a gente possa ter a certeza de que a obra que o Senhor iniciou em nossa vida, o Senhor vai completá-la. Amém. E nós estaremos prontos para o recebê-lo naquele grande dia. Nós te agradecemos porque tudo isso é possível por causa do seu doce Filho amado Jesus. Nós te agradecemos porque sem Ele, sem o Senhor, nada disso faz sentido. E nós queremos viver uma vida de propósito, uma vida com um motivo especial. Uma vida que vale a ser vivida, que vai além de nós mesmos. Amém, Jesus. E que quando nós vivermos isso, que o Senhor nos capacite pelo seu Santo Espírito para que nós possamos anunciar em todos os países, a cada povo, tribo, língua e povo a sua mensagem, Senhor. Amém, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bondoso e misericordioso para conosco. E nós te agradecemos por quem o Senhor é. Amém. E nós também só queremos pedir para que o Senhor esteja conosco também nessa semana nova que se inicia, Senhor. Amém. Fica conosco. No doce nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.